Queridos, então vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Atos. Vamos ao nosso estudo de hoje, dar sequência aqui à nossa série. Na última semana eu não preguei com vocês aqui, não dei o estudo, né? Estava doente e a voz faltou e não consegui nem seguir aqui no nosso estudo. Mas hoje nós vamos então dar sequência. Estamos vendo agora aí Atos capítulo 10. Estamos entrando na parte que vai mencionar a conversão de Cornélio, que é o terceiro milagre que é descrito nessa série aí, feito por Pedro em sua viagem missionária, né? Claro que é o Senhor que opera isso, mas Deus usa o ministério do apóstolo Pedro para alcançar esse homem. Vimos a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita ou Dorcas, e agora o texto vai nos empurrar mais lá para o norte, para a cidade de Cesareia, onde mora Cornélio. Pedro será enviado àquela cidade para pregar o evangelho a Cornélio, e nós veremos, à medida que formos acompanhando a série aqui de estudo, nós veremos como que Deus converterá corações ali, o Espírito será derramado numa uma manifestação do poder de Deus ali, espalhando o evangelho para todos os gentios a partir desse episódio. Então, Atos capítulo 10, a partir do verso 1, nós vamos seguir aí, irmãos, até o verso 8, tá bom? De 1 a 8 diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então está aí, queridos, é o nosso texto de hoje. Então o texto vai nos apresentar aqui a figura de Cornélio, que nós já veremos aqui, ele é um centurião romano que teme a Deus, recebe uma visão divina, uma revelação divina aqui, né? E ele é ordenado a procurar Pedro, o apóstolo Pedro, que está lá na cidade de Jope. Logo depois daquela ocasião que nós vimos da ressurreição de Tabita, ele fica lá por um tempo, né? Pregando naquela cidade, morando ali, habitando um pouquinho ali com outro Simão, que era curtidor. E Deus então manda buscar Pedro para uma operação especial, né? Então eu queria mostrar aqui para os irmãos, enunciar aqui as divisões do nosso estudo, como a gente sempre faz, né? Nós sempre procuramos, quando nós começamos uma perícope nova, apresentar para vocês aqui a divisão do nosso estudo. Então, vamos olhar aí, os irmãos que gostam de anotar. Primeira parte aí é a introdução de Cornélio. O autor aqui, Lucas, também apresenta o seu caráter, né? Faz menção ao seu caráter. Então, essa é a primeira parte aqui do nosso estudo que nós veremos aqui. Depois nós veremos, um pouco mais adiante, eu acredito que não hoje, né? Mas nas próximas semanas, a visão divina experimentada por Cornélio, que está aí nos versos de 3 a 6, e depois a última parte, a obediência imediata de Cornélio, versículos 7 e 8. Então está aí a primeira parte, versos 1 e 2. Cornélio ele é apresentado e é dado um testemunho a respeito dele, provavelmente é o que nós tentaremos olhar totalmente hoje, né? E a segunda e terceira parte é vista aí nos versos 3 e 6, depois de 7 a 8. Então vamos aí, queridos, para o nosso objetivo de hoje. Se nós conseguirmos terminar isso aqui hoje, já está bom, né? Vai ser um grande avanço, porque nossa hora aqui está bem corrida. Então vamos aqui à introdução de Cornélio e uma expressão do seu caráter aqui. Nesse primeiro ponto, nós temos como objetivo ver aqui a apresentação de Cornélio
aos leitores. É o que Lucas está querendo fazer aqui, né? E fazer uma rápida, breve descrição do seu caráter e da sua prática religiosa. O texto vai nos dizer aí que ele morava em Cesareia, na cidade de Cesareia, uma cidade portuária, uma cidade romana. Assim, ali era a cidade onde Roma governava toda aquela região a partir daquela cidade. Ali que o governador ficava, né? Era uma cidade que já, inclusive, apareceu na nossa história aí. Se os irmãos olharem lá no capítulo 8, no versículo 40, quando faz a menção de Filipe. Filipe foi evangelizando desde lá de Azoto e vai aparecer depois lá em Cesareia, onde ele fica, e vai aparecer de novo lá em Atos 21, se os irmãos quiserem fazer uma breve consulta aí, a gente vai ver a menção novamente aí a Filipe, ainda lá em Cesareia, muitos anos depois, né? Nós vimos, num tempo bem mais presente, que Paulo ele foi enviado para Cesareia para que de lá ele pudesse pegar um navio e ir para Tarso, depois que ele sai de Jerusalém, naquela confusão toda, né? Então, Cornélio morava ali e a cidade de Cesareia é uma cidade muito conhecida, era uma cidade muito importante para Herodes, aqui, o Herodes o Grande, que estabeleceu essa cidade, né? Mudou o seu nome e deu o nome de Cesareia em homenagem ao imperador César Augusto. Uma maneira de fazer um agrado, né? Então muda o nome da cidade e ali se torna um grande polo político da região. Então ali habitava Cornélio. E o que mais o texto vai nos dizer aqui é que ele era um centurião da corte chamada Italiano, ou seja, ele era responsável por uma tropa de soldados. O nome aqui já praticamente especifica a quantidade de soldados, né? 100 soldados. Algumas centúrias eram compostas por menos soldados, algumas até 60, 80, mas geralmente uma centúria era composta aí por 100 homens. E Cornélio ele era uma espécie de capitão. O exército romano ele era dividido assim, pelo menos em 3 grupos. Primeiro, uma legião, e a legião romana ela era composta por 6.000 soldados. Então, era gente pra caramba, né? Ela era composta, essa legião, por cortes. E essas cortes elas eram 10 cortes que compunham uma legião romana, e as cortes, ou os regimentos, né, os batalhões, vamos dizer assim, eles eram compostos também de 6 centúrias. Então, essa era a divisão. Uma legião bem maior, né, 6.000 soldados, compostas de 10 cortes, e cada corte composta aí por 6 centúrias. Então, assim era distribuído lá o exército romano, né? E esse homem aqui da nossa história, Cornélio, ele tinha uma relevância no exército, porque ele comandava, né? Ele era uma espécie de capitão aí, que tomava conta de 100 soldados. Era geralmente assim, para que um homem pudesse se tornar um centurião, levava-se pelo menos 20 anos de serviço militar. E a gente tem que imaginar, irmãos, que não era fácil chegar a 20 anos de serviço militar dentro do exército romano, porque existiam guerras, né? O império foi forjado e estabelecido. Nessa época que já havia a Pax Romana dominando, mas eram muitos conflitos e eram muitas mortes em batalha. Então, você entrava lá como um soldado raso, até você chegar a ser um centurião, levava muito tempo, pelo menos aí 20 anos, e é claro que um centurião desfrutava de privilégios muito maiores, né, do que os simples soldados aqui. Interessante porque quando a gente olha para as figuras dos centuriões, eles também são bem apresentados na Bíblia. Qual é a visão que a Bíblia nos passa dos centuriões? Quando a gente olha assim na Bíblia para o exército romano, o que a gente pensa? Qual é a maneira de nós olharmos para eles? Quando a gente fala de centuriões, né? Esses homens, talvez
vem essa imagem, né, de alguém que é um perseguidor, um homem cruel, que tirano, né, dominador, que fazia parte do Império Romano, né? E a gente vê assim, dá a impressão que Roma aqui é uma forte perseguidora de crentes, cria muitos problemas. Mas quando a gente olha para a história dos centuriões no Novo Testamento, geralmente eles não são descritos assim. A Bíblia parece elogiar esses centuriões. São homens que, pelo menos aqueles que são citados e mencionados, eles parecem que são bem vistos. É claro que, assim, para o povo judeu, havia um ódio muito grande a todo o sistema romano, porque eles eram escravos, né? Eles foram dominados por Roma. Então, ninguém gosta, né, de estar sujeito a um jugo desse. Então, eles eram odiosos aos judeus. Mas, assim, até em relação à igreja, a gente percebe que o principal perseguidor da igreja, no início, não foi o Império Romano. Pelo contrário, até defendeu. A maior perseguição que a igreja sofre no início vem por parte de quem? Dos judeus, né? Os judeus é que começam, iniciam essa perseguição. Então, na Bíblia, pelo menos na história bíblica, eles não são assim vilões, não. Quer ver só? Vamos ver algumas menções de centuriões na Bíblia, para que a gente tire um pouquinho essa imagem, né? Essa imagem que ficou assim meio manchada, né? Veja aí Lucas. Vamos ver aí um centurião em Lucas capítulo 7. Olha só que bacana esse relato aqui. Em Lucas capítulo 7, a gente vai ver a cura de do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, né, olha que bacana, né? Pediu ajuda até dos judeus aqui. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: olha o que eles dizem, olha o testemunho que eles dão do centurião. Ele é digno que faças isto, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Dá para se imaginar uma coisa dessa? Um centurião amigo dos judeus e construiu a sinagoga, a casa de oração lá dos judeus. Então, os judeus, quando viram essa situação, foram até Jesus e falaram: Jesus, atende ele, porque esse homem é um amigo nosso, ele é um homem muito bom. Ele é digno de ser atendido, porque tem nos ajudado fortemente. Então, é bacana a gente ver isso aqui, né? Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então, olha que legal, gente. Um centurião que foi inclusive elogiado por Jesus. Falou: olha, nem entre o meu povo eu achei uma fé igual a desse homem. Então, qual a nota que vocês dão para esse centurião aqui? Eu acho que ele merece uma notinha boa, né? Pelo menos Jesus falou: olha, esse aqui, nem Israel viu alguém como ele. Então, dá a impressão que esse homem aqui, de forma bem clara, que ele é uma pessoa que não é hostil nem ao judaísmo e nem a Jesus. Ele não está contra Jesus. Então é bacana porque vai quebrando esse preconceito que a gente tem, né? De olhar para eles e falar assim: não presta não. Veja aí Mateus 27, 54. Tem outro centurião aí na Bíblia. Olha esse centurião aqui. O centurião,
E os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o quê? Filho de Deus. Onde é que está o ambiente aqui? A cruz, né? E quando Jesus ali morre e acontece todos aqueles fenômenos, esse homem, ele tem seu coração abalado e ele então se rende nessa declaração dizendo, olha, esse homem certamente era o Filho de Deus. Não há dúvidas. Esse é o Filho de Deus. Então, dá a entender aqui que esse homem aqui, pelo menos, ele creu, né? Ele pode, talvez, não ter se tornado um cristão, mas ele fez uma confissão boa. Ele diz, olha, esse homem que morreu agora não é qualquer homem. Ele é o Filho de Deus. Coisa que nem os judeus tiveram, na sua maioria, ânimo para declarar, fazer uma confissão dessa. Chamaram Jesus de embusteiro. Quando morreu, falou assim, ó, manda a guarda vigiar o túmulo, porque lembremos que esse embusteiro, quando ele estava vivo, ele dizia que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Então, vai que, né? Mas esse centurião, ele presenciando a morte de Jesus, as suas palavras e os acontecimentos após a sua morte, ele treme. Ele se prostra e diz, esse homem é o Filho de Deus. Então, legal, né? Mais um centurião bonzinho, né? Do bem aqui, mais um centurião do bem. Legal. Tem mais centurião aqui? Tem o que a gente viu aqui, né? Veja em Atos aí 27. Vamos dar um salto lá para Atos 27. Aqui vai falar de um centurião chamado Júlio. Você conhece o centurião Júlio? Centurião Júlio. Centurião Júlio, ele foi aquele centurião que acompanhou Paulo na sua prisão até Roma. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Então, isso aqui já pertencia a uma outra corte, né? Cornélio era da corte italiana. Esse aqui pertencia à corte, ao regimento, né? Imperial. E dá até o nome dele aqui, ó. O centurião chamado Júlio. Veja aí no verso 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade. Olha aí, gente. Olha um romano bom aqui. Olha que coisa bacana. Permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Lembremos que Paulo aqui era um prisioneiro. Estava indo para Roma para dar testemunho diante de César. Mas mesmo preso, esse homem, esse centurião aqui, ele se torna favorável, né? O coração dele é amolecido e ele tratou Paulo de uma forma diferente, com humanidade. Paulo tinha algumas necessidades, certamente pediu a ele, falou, olha, eu estou precisando de algumas coisas, eu preciso ver alguns amigos antes de eu ir. E ele falou, não, tudo bem, né? Então, é bacana isso aqui, né? Olha lá no verso 43. Vamos seguir aí? Ainda no 27, 43. Mas o centurião, aqui o navio está naufragando, né? A gente sabe que essa viagem aqui ficou ruim. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quando o navio estava afundando, gente, o que os soldados falaram? Vão matar os prisioneiros todos. Por que eles fizeram isso? Por que eles deram essa ideia? Quem sabe? Por que será que naquele navio cheio de prisioneiros, afundando, os soldados falaram, vamos matar todos os prisioneiros? Ninguém sabe. Ninguém especula. Hã? Eles iriam responder com a vida deles se alguém fugisse. Se um preso escapasse, o soldado que deixou escapar morria no lugar. Então, quando eles começaram a ver que o navio não tem jeito de afundar, os soldados falaram, não, vão matar todo mundo. E aí aparece em cena quem? O centurião Júlio. E diz, olha, não, que ele queria salvar a Paulo, né? Falou, se nós matarmos os prisioneiros, Paulo vai morrer. E ele não queria matar Paulo, ele queria poupar Paulo. Então você veja como que Deus está usando
um centurião romano, um homem que era assim, odiado até pelo povo de Israel, e aos nossos olhos passa-se uma imagem ao longo da história que eram pessoas más, cruéis, mas não. Um homem aqui que trata Paulo com amor, né? com cuidado, com zelo. Então, assim, era também o nosso personagem de hoje, gente. Cornélio, o texto vai dizer que ele morava em Cesareia, e ele era um centurião da corte chamada italiana. Entenderam aqui, gente? Deu para entender a posição de Cornélio? Hã? Ok, o que mais o texto vai dizer? Bem, agora o texto vai trazer algumas qualificações dele, não no sentido militar, mas agora as suas qualificações morais e espirituais. Né? Como que esse homem era? Como é que Cornélio era? Veja aí, o texto vai nos dizer que ele era um homem piedoso e o quê? Temente a Deus. Então, o que é um homem piedoso? Quando a Bíblia fala assim que alguém é piedosa, quando a gente fala fulano é piedoso, o que a gente quer dizer com isso? O que é um homem piedoso? Ninguém sabe, gente. Um homem piedoso é um homem devoto. É uma pessoa dedicada às práticas espirituais. É alguém reverente, uma pessoa que tem um santo temor no seu coração. Né? Então, é assim que a Bíblia descreve um homem que é pio, um homem que é piedoso. Qual é o contrário de um homem piedoso? É um homem ímpio. Né? O ímpio ele é o contrário desse homem que é piedoso, que tem uma vida pia diante de Deus, uma vida de devoção, uma vida de reverência. Os homens ímpios são aqueles que não têm reverência nenhuma. O nosso mundo está cheio de homens ímpios, né? Irreverentes, homens que não têm devoção no seu coração a Deus, não se dedicam a uma vida espiritual diante de Deus, consagrada. Existem alguns homens no Novo Testamento aqui que são chamados de piedosos também. Vamos ver alguns exemplos? Veja aí Lucas 2, 25. Lucas 2, 25 fala de um senhor, um homem já bem idoso, chamado Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Isso aqui foi aquele caso em que Jesus foi levado ao templo, né, ainda bebê, e Deus coloca lá Simeão para pegá-lo nos braços, né? Tomar o Salvador nos braços. E como é que esse homem é descrito? Como é que Simeão ele é descrito? Como um homem aqui justo e piedoso. Vejam aí, são vários exemplos na Bíblia, mas eu separei alguns aqui para os irmãos. A gente já viu aqui em Atos 8 também alguns homens piedosos, que o texto não vai dizer o nome deles, mas Atos 8, 2 diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Então está aí esse relato que a gente já passou por ele, né, de homens que tinham lá uma vida de devoção a Deus, de temor a Deus, que viviam de forma santa e piedosa, descritos aqui. Aqui nesse mesmo texto que a gente está lendo hoje, queridos, de Atos 10, lá no finalzinho, nós chegaremos lá, mas faz menção também no verso 7 de um outro homem piedoso. Não só Cornélio, ele era um homem piedoso, mas na sua própria casa, ali no meio dos seus, havia também um soldado que estava entre eles, ali a seu serviço, que também era piedoso. Não é isso que diz o verso 7? Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, seus servos ali, escravos, né? E um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Então veja que parece que a fé de Cornélio influenciou também seus soldados. E entre eles lá tinha um, provavelmente o mais próximo, né? Vivia essa mesma expectativa, e é natural as pessoas que têm a mesma disposição do nosso coração, a gente trazer mais para perto, né? Talvez fosse esse caso aqui. Cornélio percebeu que entre o grupo lá de seus soldados havia um ou até mais,
que vivia uma vida piedosa também e trouxe mais para perto, para ficar mais próximo dele, na sua casa, né? Então, ele é apresentado aqui como alguém piedoso. Veja aí, Atos 22, versículo 12, vai citar a piedade de um homem que a gente já viu aqui, atrás. Atos 22, 12 diz assim, Paulo falando, né? Um homem chamado Ananias. Você lembra quem era Ananias? Aquele que o Senhor falou com ele para ir lá, né? Orar por Paulo. O que Paulo diz aqui a respeito de Ananias? Que ele era o quê? Piedoso conforme a lei. Um homem que vivia uma vida de piedade, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então é legal, né, a gente ver aqui alguns exemplos na Bíblia de homens que tinham uma vida de piedade, de devoção, dedicada à oração, à vida de consagração. Qual é o valor, irmãos, da piedade? Você acha que vale a pena ser piedoso? É bom viver uma vida de piedade? Claro, né? Veja que Paulo orientou a Timóteo a viver uma vida piedosa, uma vida pia, e dedicar-se a isso. Veja o que diz aí 1 de Timóteo 4, versículos 7 e 8. Olha o que Timóteo ouve de Paulo acerca da piedade. Olha como que isso é importante. Tem valor viver uma vida piedosa? Claro que tem. Isso é desejável. A gente deve buscar isso. É esperado que o crente viva assim. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Olha aí as velhas caducas, né? Não fiquem caducas quando envelhecerem, né, irmãs? Não é isso aqui, né? É brincadeira. Mas ele diz o quê? Exercita-te pessoalmente em quê? Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é isso? O que é exercitar-se na piedade? Ele vai dizer no verso 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Então, olha aqui como é importante isso aqui. Por que Paulo fala isso para Timóteo, dizendo, olha, você deve se exercitar nessas coisas. Em vez de ficar preocupado com fábulas aí, que não servem para nada, aplica-te a uma vida piedosa. O que é, então, exercitar-se aqui na piedade e o que é esse exercício propriamente dito, né? A gente pode considerar esse exercício que Paulo está dizendo aqui de piedade é uma vida de leitura e estudo das Escrituras. É uma vida de orações. É uma vida de estudo da palavra, de testemunho da própria vida. E Paulo está dizendo que é importante exercitar-se nisso, porque essas coisas, irmãos, elas são contrárias à natureza caída do homem. Paulo ele orienta e até ordena a Timóteo a fazer isso, porque ele sabe que para viver uma vida de oração, estudo, devoção, de jejuns, de santidade diante de Deus, é necessário um esforço. A gente não precisa fazer esforço para viver uma vida ímpia. Isso já é próprio da natureza humana. Mas uma vida de piedade, ela é difícil. Nós estamos vivendo, queridos, no contrafluxo. Nós estamos nadando contra a corrente. Nós estamos indo contra a correnteza. Então, por isso é preciso esforço, é preciso exercício. Viver uma vida piedosa exige de nós esforço, irmãos. Você se compromete em ler a Bíblia, em orar mais, em viver uma vida de um testemunho pessoal mais aplicado. É fácil isso, irmãos? É fácil? Não, né? Você precisa lutar mesmo contra a sua natureza, contra a sua carne, para você se aplicar a essas coisas. Paulo está mostrando aqui que é sobre isso que Timóteo devia estar empenhado. Olha, se aplique a estas coisas. No capítulo 6 aí,
no verso 11, ele diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, aquilo que ele havia dito anteriormente. Antes, segue a justiça, siga a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, ele diz aqui para Timóteo 6 ingredientes, né, que ele deveria buscar. Olha, você tem que perseguir seis coisas. Dentre estas coisas que Paulo cita aqui, a piedade está incluída. Se envolva nessas coisas, o Timóteo. Busque essas coisas para que você possa progredir. Então, é muito importante a gente viver uma vida piedosa. Na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, se vocês olharem no capítulo 3, verso 5, ele alerta aqui sobre aqueles que fingem a piedade. É possível fingir uma vida piedosa? Será que dá para fingir ser piedoso? O que vocês acham? Olha o que ele diz aí no verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. Então, é possível simular uma vida de piedade? Sim, é possível. É muito possível. A gente está cheio disso, né? Pode existir uma mudança sem regeneração? Pode. Pode. É perfeitamente possível. Há muitas pessoas que mudam seus comportamentos, suas atitudes, sem experimentar uma verdadeira regeneração. Então, é muito fácil você ver, às vezes, na igreja, uma pessoa que ela não experimentou o poder de Deus para a regeneração da sua vida, mas está ali, né? De certa forma, mudando os seus hábitos. Só que isso fica escondido por muito tempo, irmãos? Não, não dá. Não dá para você simular santidade, piedade, devoção o tempo inteiro. Você pode mudar alguns hábitos na sua vida, e isso é legal, o ímpio faz isso. A gente vê pessoas, né, que eram terríveis, cruéis, bandidos, sei lá, e de repente alguma coisa deu um estalo na vida delas lá, né? E elas abandonaram essa vida. Ó, eu larguei isso tudo, decidi viver uma vida nova, decidi ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, mas isso não quer dizer que ela se converteu, ela simplesmente decidiu mudar seu estilo de vida. E isso é possível sem regeneração. Então, é possível mudança sem regeneração? É possível. Por isso que é possível também, queridos, simular piedade, uma vida de devoção, uma vida de santidade, quando a pessoa nunca foi transformada. É o que Paulo está dizendo aqui. É algo que houve apenas uma mudança exterior, uma mudança na sua vida religiosa, mas nunca houve dentro dela um poder transformador. O poder é negado. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, né? Então, a pessoa ela vive de forma pagã, mas dentro de um novo cristianismo. Isso é muito comum a gente vê nos nossos dias, né? Ele, seguindo, né? O verso seguinte, né? Como eles viviam. O que ele não deveria fazer, né? Do homem ímpio, né? Foge disso, né? Então, assim, é possível a gente ver essas coisas, queridos, até no meio da igreja? É possível, então a gente tem que tomar cuidado, né? É possível disfarçar piedade. E isso é muito complicado, né? É importante nós nos dedicarmos a uma vida piedosa, algo aqui que estava presente na vida de Cornélio, né? Há benefícios na piedade? Claro que isso é importante e existem esses benefícios para nós. Se os irmãos olharem aí em Atos 10, 35, a gente vai ver Pedro mais à frente. Opa, dei um salto aqui na minha. Ele vai mostrar o valor da piedade e do temor a Deus, né? O texto vai nos mostrar essa realidade aí, que Cornélio, ele por viver uma vida piedosa, Deus foi favorável a ele. Né? Deus o abençoou aí. Ok? O texto diz, além da piedade, o que Cornélio também era? Diz o texto que ele era um homem temente a Deus. Essa expressão aqui, talvez ela sirva como um termo técnico.
Porque, assim, o judeu, para que você pudesse ser um judeu, seguir o judaísmo de forma mais plena, você precisava passar por alguns processos, né? De circuncisão, de batismos, alguns procedimentos de proselitismo para que você pudesse entrar, então, na comunidade. E havia um grupo que não era chamado ainda prosélito, não tinha sido associado ao judaísmo de forma mais intensa. Então, essas pessoas eram chamadas pelos judeus de pessoas tementes a Deus. Temente a Deus é aquela pessoa que ia à sinagoga, ficava lá, ouvia, gostava de participar lá dos estudos, das orações, mas ela não havia se tornado ainda um judeu. Mas para o judeu, esta pessoa, embora não estivesse associado diretamente a eles, era considerado assim um homem temente a Deus, ok? E como é que a piedade de Cornélio é apresentada aqui, queridos? Vai dizer o texto aqui que ele fazia muitas esmolas ao povo. Isso é dito dele também, né? Isso é piedade em ação. Esmola, a palavra esmola em si, ela significa boa ação. Ela tem essa ideia, né, de uma boa ação sendo feita, é uma obra de misericórdia, de uma ajuda material aos pobres. E diz o texto que Cornélio procurava assistir os pobres, os necessitados, provavelmente aqui os judeus necessitados, né, que ele procurava ajudar financeiramente, materialmente, e isso era uma prática muito comum no Novo Testamento. No Antigo Testamento é curioso que a gente não vê isso sendo mencionado. É mencionado a necessidade de cuidar dos pobres, mas a gente não vê o termo esmolas sendo apresentado no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, isso está muito mais presente, né? Jesus ensinou sobre dar esmola? Ensinou ou não ensinou? Vamos ver Mateus 6 aí. Como é que a gente deve dar esmola segundo Jesus nos ensina? Olha só o que diz Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, notem aqui que isso aqui é uma pressuposição que você faz isso, né? Não é se você, mas quando. Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha que legal, né? Olha o padrão que Jesus estabeleceu para se dar esmola. Não tocando trombeta, mostrando, anunciando, tirando a foto lá e botando no Instagram, né? A cesta básica sendo dada, a ajuda sendo levada. Já era, né? Não é assim que deve ser feito. Jesus disse, olha, o que uma mão faz, a outra não deve saber. A ideia é que você faça isso em secreto, sem querer buscar aplausos das pessoas. Né? Mas dê de coração. Faça dessa forma, né? Porque quem recompensa aquele que ajuda? O Senhor. No texto que a gente está lendo aqui hoje, querido, de Cornélio, a gente vê isso se cumprindo? Sim ou não? Será que a gente vê essa promessa se cumprindo aqui em Cornélio? Olha para o texto aí, você vai ter a resposta facinho. É claro que ela se cumpre aqui. O que o anjo fala para Cornélio que a gente vai ver na próxima semana? As tuas esmolas foram o quê? Cadê? Cadê aí? Mostra aí. As tuas orações, verso 4, né? E as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só, tá vendo só? Cornélio fazia aquilo ali porque ele era um homem temente a Deus. Não é para se aparecer. Não é para ganhar a amizade dos judeus. Ele fazia isso por devoção, por piedade, uma vida pia, devota. E ele fazendo essas coisas aos homens, às pessoas, quem estava vendo isso? Deus estava vendo. Os homens viam também, claro, quem era objeto, né, alvo
dessa ajuda, ficava agradecido. Poxa vida, obrigado, né, seu Cornélio? Muito obrigado pela ajuda. Mas quem estava vendo aquilo ali? Deus estava vendo. E Deus, então, envia o seu anjo para recompensar aqui o Cornélio, né? Gente, a gente tem 1 minuto para terminar. Será que a gente consegue? Tenham piedade de mim, né? Tenham piedade de mim. Depois tem uma esmolinha lá atrás, né? Um cafezinho com biscoitinho, um bolinho de cenoura. Vamos ver uma última qualidade aqui de Cornélio. O que diz mais dele aí, gente? Ó, a gente viu o texto aí, né? Cadê? Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e que mais? E de contínuo orava a Deus. O que significa isso aí? Que ele era perseverante em quê? Em orações. Cornélio, ele se devotava às orações a Deus. Isso fala de quê? Fala da sua vida devocional. Será que Cornélio orava mais do que a gente? Se você comparar a sua vida com Cornélio hoje, e aí? Quem orava mais? Aqui, queridos, a gente percebe isso porque ele estava observando, inclusive, a oração das 3 da tarde. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. E Cornélio estava observando isso. Quando o anjo aparece para ele, aparece nesse momento da oração das 3 horas. Como é que a gente sabe disso? Veja o que diz lá no versículo 30, do mesmo capítulo aí, 10, 30. Olha o que Cornélio fala, quando ele vai contar para Pedro, né, o que aconteceu. Ele diz assim, olha, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. O que é a hora 9ª? 3 horas da tarde ou 15 horas, né? Ele estava o quê? Observando a oração. O anjo apareceu por volta das 3, nesse horário, e a gente pode pensar que Cornélio talvez estivesse lá, trabalhando, fazendo outra coisa qualquer, mas não, ele estava em oração. O anjo se manifesta para ele, imagino, né? Ele estava ali fazendo o seu momento de oração a Deus, sua devoção, sua piedade, e o anjo aparece. E ele conta que foi exatamente nesse momento aqui. Então, era um homem que vivia em oração. A gente não sabe o que ele estava pedindo a Deus, né? Talvez pedindo para que Deus fosse, né, compassivo e o incluísse ali numa plena participação ali entre o povo de Deus. Nós não sabemos, mas nós sabemos que a oração dele foi atendida, né? Então, assim, quando a gente olha para Cornélio aqui, será que a gente pode dizer que ele tinha boas qualidades na vida dele? Boas características, sim ou não? Será que Cornélio passa na prova aqui de uma vida correta, uma vida santa, uma vida agradável a Deus? Meu Deus, né? Essas coisas devem existir em nós, gente. O que estava aqui na vida de Cornélio, será que tem que existir na minha vida, na sua vida? Sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim? Tem que ter, né? Agora, uma pergunta que fica aqui, para a gente encerrar. Será que Cornélio era salvo? A gente olha aqui para Cornélio, a gente fala assim, nossa, que homem temente a Deus, dava esmola, ajudava, seguiu, né? Os outros centuriões que vieram atrás dele, né? A vida assim toda corretinha, regradinha, orando 3 vezes ao dia, piedoso, temente a Deus, procurava se devotar uma vida santa ali, de piedade. Pergunta, Cornélio era salvo ou não era salvo? Será que a gente pode dizer, olha, Cornélio era salvo, porque, olha, meu Deus, né? Um homem com muitas virtudes. Era um centurião, né? Desfrutava de uma posição grande dentro do império, era um chefe de família exemplar aqui. Ele era um influenciador no seu trabalho, tinha até os soldados que eram piedosos, provavelmente por causa dele, né? Tinha uma vida assim, de testemunho que impactava as outras pessoas. Era um cidadão abençoador, era um homem que tinha sede de Deus, era temente ao Senhor. Será que ele era salvo? Então, nós vamos descobrir isso
Na próxima semana. Na próxima quarta-feira a gente vai descobrir. Leia o texto aí depois, estuda a história de... É fácil. Se você não inventar e você olhar aí no texto, né? Estudar o texto aí de Atos 10 e 11, mais o 11. Vou dar uma dica para você, né? Depois você lê lá, Atos 11, aí você vai descobrir se ele era salvo ou não. Não vai dar spoiler, não. Que não teve. Ah. Tabita. É, né? Ela ajudava, né? Ela ajudava o pessoal em volta. As mulheres mostravam a roupa, né? É. Legal, bem lembrado isso aí, né? É. Outro espiritual, né? Muito bem, gente. Aí depois você lê Atos 11, você vai descobrir se Cornélio era salvo ou não. Muito bem, vamos orar. Passamos da hora, né? Passamos 6 minutos. Meu Deus, que recorde. Jesus, não vamos bater não, né? Vocês vão voltar na quarta que vem? Hã? Ah, passou 6 minutos, pastor. Não volto mais não. Essa igreja demora demais o culto. Então vamos ficar de pé. Vamos encerrar aqui orando e agradecendo a Deus.